Olá, eu sou Antônia Cis e você está no Vida Infinita, um canal feito para você que sente que a vida é muito mais que a matéria. Hoje a gente vai explorar os sinais de que sua alma está despertando para uma nova dimensão de consciência. O que é o verdadeiro despertar? Muito se fala sobre os sintomas que ele traz, né? Que o despertar traz para cada um de nós. E eles são reais. A gente realmente pode sentir sintomas na nossa fisiologia porque a gente está recebendo essas novas frequências mais elevadas de vibração que estão vindas do campo que o nosso planeta está adentrando nesse momento da transição. E o nosso organismo ele precisa se adequar. Por isso que às vezes a gente sente algum desconforto em vários aspectos, tanto físico como emocionais. Mas também a gente precisa ficar atento, porque mesmo sabendo que se trata de sintomas relacionados a essas novas frequências, não significa que a gente deve ignorar, que devemos ignorar os sintomas, as causas físicas. Eles precisam ser tratados da mesma forma, com os tratamentos adequados, porque eles afetam a nossa estrutura física e emocional. Não é que você vai sentir alguma coisa e vai falar, tudo bem, isso é normal do despertar. Não, mesmo sendo do despertar, ele está afetando o seu organismo. Então precisa ser tratado da mesma forma que qualquer sintoma que você sente naturalmente. Mas não é só isso que se trata o verdadeiro despertar. Ele é o contato com as nossas emoções também. Jung já dizia a famosa frase: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro cresce. E é exatamente assim que o despertar acontece. Algumas pessoas acreditam que vão despertar porque um ser iluminado, um ser de luz do universo vai chegar até ela e dizer: olha, você está pronta. Mas não é bem assim que isso acontece. A pessoa desperta quando ela entra em contato com quem ela é. E aí também acontece um grande equívoco, porque quando a gente descobre que a gente não é apenas um corpo, mas um ser universal e imortal, a tendência é ignorar todo o resto. E isso também causa conflitos existenciais. A pessoa que se ignora como ser humano acaba sufocando suas emoções, acaba se cobrando por comportamentos e sentimentos que são naturais no processo do despertar, porque são naturais para todo ser humano. Despertar não é simplesmente abrir os olhos para outra realidade, mas crescer dentro da realidade que a gente já conhece. O xamanismo, por exemplo, entende que a água representa as emoções. Por isso a palavra mágoa significa a má água. Aquela água que ficou parada, que já está podre, que já está fedida. Por isso, quando a pessoa represa suas emoções, o curso da vida também fica represado. No processo do despertar, a gente vai descobrir muitos conceitos novos e que confrontam muitas vezes com o que a gente aprendeu e seguiu durante a vida toda. Por vezes, durante gerações seguidas. Conceitos que vão tocar em pontos delicados da sociedade, das religiões, dos amigos e da família também. Por isso é que se fala que quem desperta acaba muitas vezes seguindo caminhos solitários. Mas também durante essa caminhada, o universo acaba trazendo pessoas que pensam como nós
porque estão na mesma sintonia vibracional. Mas mesmo assim, isso nem sempre vai ser fácil. Em muitos casos, a ideia de culpa, de pecado, está tão arraigada que a própria pessoa se questiona se tudo aquilo que ela está vendo agora é certo, porque em algum momento ela vai achar que pode ser punida. Isso acontece porque todos nós, de uma forma, fomos instruídos inconscientemente a não pensarmos nesses assuntos, a não questionarmos muitas coisas que são do jeito que são. E isso toca em pontos cruciais da saúde emocional, porque nem todos vão ter coragem de se mostrarem agora, de duvidarem daquilo que foi dito durante milhares de anos por quem quer manter o controle. Grupos. Esses grupos que querem manter o controle, que fazem parte de muitas coisas, para eles não é interessante que as pessoas despertem, que as pessoas pensem, que as pessoas olhem. É interessante manter o status quo. Então, o que é assim, continua sendo assim. Já foi assim por milhares de anos, por que vai mudar isso agora? Quem nunca ouviu uma frase vinda de alguém próximo, mas não porque esse alguém faz parte desses grupos, mas porque está extremamente condicionado. E às vezes não é gente próxima de nós, às vezes a gente vê isso em grupos, em mídias. Quantas vezes isso é dito? Para que mexer nas coisas que sempre foram do jeito que são? Porque não querem que você pense, que você questione, que você olhe com outros olhos, com os olhos da alma. A própria pessoa também muitas vezes não quer sair desse lugar escuro, por medo de achar que pode ser que ele esteja sob influências de energias negativas. E aí é que chega o sentimento de vazio, de deslocamento, de desesperança. É mais fácil se recolher à sua própria sombra. É um lugar escuro, mas de certa forma acolhedor, porque é um lugar conhecido e ela não precisa mais ver o que sente medo de enxergar ou de entender. Mas o sentimento de vazio, nesse caso, só aumenta. A sua alma fica triste, fica clamando para que você acorde, para que você abra os olhos e olhe para dentro. Às vezes, o medo de ser livre escurece os pensamentos, porque a liberdade assusta. Assim como no mito da caverna de Platão, nós achamos que somos livres, mas vemos apenas sombras. Sair para a luz vai doer os olhos, mas é libertador. Outro erro sobre o despertar é o de que não sentiremos mais dor ou raiva. Isso pode ser realidade em outro nível, mas aqui na nossa 3D ainda somos muito humanos. Se a gente se forçar a não sentir mais nada, nós também vamos estar bloqueando as nossas emoções, bloqueando o fluxo da água e, consequentemente, o fluxo da vida. Temos que tomar cuidado com o falso despertar que vem do ego. Ele te faz pensar que despertar significa sentir apenas amor eternamente e não ter mais medo, não ter mais dúvida, não ter mais raiva. Porque se tiver esses sentimentos, é porque ainda não está desperto de verdade. Isso é o ego que te faz pensar assim. E é o falso despertar. Despertar não significa que já somos iluminados, mas sim que conseguimos enxergar a partir da luz. E o autoconhecimento é fator crucial para o despertar real.
aquele que questiona tudo o que é simplesmente colocado à sua frente e, principalmente, conhece as suas próprias emoções. Quando você conhece o seu padrão de pensamento, você consegue trabalhar nele até o ponto em que ele se modifica, porque você está no comando e não mais apenas sufocando ou fingindo. Você precisa primeiro aprender a nomear o que estiver sentindo. Se é raiva, se é medo, se é angústia, se é mágoa, porque você vai sentir, vai continuar sentindo tudo isso. Então, você tem que trabalhar esses sentimentos e conhecer esses sentimentos é o primeiro passo. Aí depois você vai identificar o porquê deste sentimento. Por que você está sentindo alguma dessas coisas? O que causou isso e se foi realmente algo feito por alguém ou por uma situação? Ou se esse sentimento veio do seu ego ferido, da sua expectativa do outro ou daquela situação. Você conhece bem essa outra pessoa? Sabe como é o comportamento dela? Por que será que ela agiu dessa forma? Você tem que lembrar que o outro está num processo exatamente igual ao seu. Seja qual for a resposta que você chega, deixe fluir este sentimento. Não interrompa, não finja que você não sente. Certa vez, uma pessoa falou para mim que ela não queria estar junto de determinadas pessoas porque ela não gostava da atitude que aquelas pessoas tinham. E se ela ficasse próximo daquelas pessoas, ela sentiria um sentimento muito, muito, ruim dentro dela e ela seria obrigada a perdoar estas pessoas, porque a religião dela dizia que ela precisava perdoar. Ou seja, ela estava sufocando o sentimento. A atitude de querer distanciamento era uma boa atitude, é óbvio, isso é uma boa atitude. Se você pudesse distanciar, é melhor. Mas tenta entender o porquê que aquelas pessoas ou aquela situação causa esse sentimento em você. Por quê? Agora, dizer que, olha, eu sou obrigada a perdoar porque a minha religião diz que eu tenho que perdoar, é a mesma coisa que dizer, não, eu estou despertando, então eu não posso mais sentir raiva, eu não posso mais sentir medo, eu não posso mais sentir angústia, eu não posso mais ficar chateada com uma situação. Você pode ficar e sentir tudo isso, porque você não é um ser iluminado ainda, você está dentro de um processo de despertamento. Então você vai identificar qual é o sentimento que você está sentindo, é raiva, é medo, é angústia, seja lá o que for, é mágoa. Por que aquelas pessoas ou uma situação, sei lá, causa aquilo em você? É inveja? Também. A gente sufoca principalmente o sentimento de inveja porque a gente não quer admitir que sente inveja em muitos casos. Mas em vez da gente sufocar os sentimentos, todos eles, a gente tem que entender o porquê que a gente sente aquilo. E aí, seja qual for a resposta que você chegar, deixa fluir o sentimento, sinta. Depois, aí sim, você vai fazer algo para limpar o fluxo da energia que esse sentimento trouxe em você. Você pode chorar, gritar, rasgar papel, andar, correr ou apenas respirar. A respiração tem um poder imenso de acalmar. Você pode meditar em silêncio ou com uma música suave. Mas quando você tiver oportunidade, se ainda restar alguma dúvida, converse com a pessoa.
Não sinta medo de se expor. Fale sobre seus sentimentos e tenta esclarecer a situação. Se isso for muito difícil, então converse com você mesmo. Você pode escrever também esses sentimentos que você está sentindo, né, que você está percebendo em você, e tentar entender, não abafar, tentar entender, deixar passar naturalmente. As pessoas que fazem meditação, elas dizem que não é anular os pensamentos, mas é deixar o pensamento passar, né? Não embarcar junto com ele e ir embora. É deixar ele passar para você continuar meditando. Então, meditar às vezes é meditar sobre aquilo que você está sentindo, né? Isso é o principal nesse caso aqui. Então, faça alguma dessas situações para limpar essa sua energia depois que você entender o porquê que você está sentindo, o que você está sentindo. Mas converse, quando você for conversar com a outra pessoa, caso você queira esclarecer o assunto, não converse em tom de acusação. Converse se abrindo, se colocando como você está sentindo. Se você não se sentir confortável em fazer isso, não faça. O principal é que converse com você mesmo. Entenda o que acontece dentro de você. Isso são os passos do despertar. Olhar para dentro. Encontrar as suas próprias sombras e não abafar, não esconder essa sombra, mas compreender tudo o que está dentro dela, tudo o que ela significa. A gente precisa entender que o despertar não é só um movimento de gratidão infinita, mas é o desconforto de enfrentar as nossas próprias sombras para entendermos quem somos e onde queremos chegar. Você já está pronto, pronta para abrir os olhos e olhar para dentro? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a expandir um pouco mais o seu entendimento, a sua consciência, porque a nossa jornada é infinita, mas começa aqui dentro. Se você gostou desse conteúdo, ajude o nosso canal a chegar a mais pessoas, deixando aqui o seu like, o seu comentário e se inscrevendo no canal, ativando também o sininho para que todas as notificações cheguem até você. A gente se vê no próximo vídeo.